Uma boa noite com o Senhor Jesus Cristo, amém? Deus continue nos abençoando. Para mim é uma satisfação, é um prazer estar mais uma vez aqui, depois de termos enfrentado lutas, problemas, dificuldades. Satanás tem feito tudo para que nós não pudéssemos estar aqui. Mas Deus é a nossa força. Ele é o nosso ajudador. Por sua graça e a sua misericórdia é que nos mantém de pé. E sabemos que nós venceremos e continuaremos vencendo. Amém? Aqueles que nos assistem através da internet, uma boa noite com Jesus. Deus os abençoe. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos ler a Bíblia, que se encontra em São Mateus 24. Nós vamos ler o verso 27 e o 28. Irmão Miguel está conosco mais uma vez, né? Nos visitando novamente, como de costume. Amém. Deus abençoe, irmão Miguel. Amém. E mais uma vez nós temos aí o pastor Benedito, meu irmão, que está mais uma vez atacado, né? Através de um tumor no cérebro, na cabeça. E creio que vai submeter mais uma cirurgia. Já foi orado por ele e nós vamos orar de novo, né? Vocês intercedem também por ele. Precisa muito das nossas orações. Com toda a confiança, toda a fé, com carinho, dedicação, o amor de Jesus Cristo em nossos corações. Nós intercederemos, não só por ele, mas por todos que precisa de nossas orações. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Nós vamos ler a Escritura, São Mateus, capítulo 24, o verso 27 e o 28. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente, do oriente, e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Amém? Nós vamos orar. Querido Deus, Pai bendito, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, aquele que nunca mudou, sempre a sua primeira maneira continua sendo a sua primeira maneira. Ele é um Deus imutável. Como Ele deu lá no princípio saúde, vida e abundância, Ele continua dando hoje do mesmo jeito. Como Ele curou um leproso, Ele cura hoje. Como Ele deu vista a um cego, Ele continua dando vista novamente a um cego hoje. Como Ele pôde fazer com que um surdo ouvisse, pôde fazer com que um mudo falasse, o aleijado deixar a muleta, a cadeira de roda, o rescado a maca, o leproso ser purificado, e assim por diante. Ele continua sendo o mesmo. Como Ele pôde fazer o câncer cair branco na plataforma, Ele pode fazer o mesmo hoje. Senhor,
Então nós entregamos esse pedido de oração mais uma vez. Em tuas mãos, como já foi orado, Senhor. Continuamos entregando, Pai Santo, orando por eles. Senhor, receba isto. Toma em tuas mãos. Toma o controle e o domínio desses espíritos malignos. E eles sejam ressachados da vida dos seus filhos. E que eles recebam a sua saúde, a sua cura. No nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem a sua maneira peculiar, Senhor, para dar a cada filho o seu pedido, a resposta, a cura. Se é pelas mãos dos médicos, que aquelas mãos sejam as do Senhor. Ó Pai, se é pelo remédio, que aqueles remédios sejam, ó Pai Santo, ungidos, e o Senhor possa trazer o efeito perfeito. Se for, ó Pai Santo, através, ó Pai bendito, daquela fé tão grande, antes que os médicos possam tocá-la, que o Senhor possa tocá-la, ele receba a sua cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos isso, entregamos em tuas mãos. E também, Senhor, dê-nos um bom tempo, que o Senhor possa, Pai Santo, administrar a tua palavra em nossos lábios. Ungir aquele que vai falar, ungir aquele que vai receber, e assim todos possam ser abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Eu estava com esta mensagem já há alguns dias, baseada nesta escritura, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a palavra é Deus, não é verdade? Então é a vinda de nosso Deus, é a vinda do Senhor Jesus Cristo que está neste momento em ação. Agora, isto representa exatamente para nós não só o presente, mas também podemos ver através da visão da fé o passado disto. O relâmpago que tem relampejado lá atrás, talvez bem antes da dispensação da lei mosaica. Eu estava pensando, meditando sobre isto, vendo um homem, uma determinada pessoa, que foi inquirido dele, foi dirigido a ele uma palavra para que ele pudesse se ausentar, sair da sua terra, sair do meio da sua parentela, sair do meio da sua casa e ir para uma terra que ele não conhecia. E Deus disse a ele que fazia do seu nome famoso, um grande nome, e que ele seria abençoado e a nação seria abençoada através dele. E ele disse: eu te abençoarei a quem te abençoar, e te amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. E todas as famílias seriam benditas em ti. Essa pessoa era Abraão. Abraão, ele saiu, simplesmente sem saber para onde ia, só pela direção desta voz, desta palavra. Mas ele saiu certo.
convicto que ele tinha ouvido uma voz e que Deus tinha feito uma promessa para ele. Nós vamos resumir, porque o nosso tempo é pouco e é muita coisa. Deus fez a promessa a Abraão, e de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio José. Nós vamos observar, de Jacó veio Judá, de Judá veio Naasson, de Naasson veio Salmão, Salmão veio Boaz, de Boaz veio Jessé, de Jessé veio Davi, de Davi veio Cristo. Nós podemos ver como que Deus, através da sua visão antecipada, ou seja, a presciência, ele já sabia o fim desde o princípio. Por isso que ele determinou isto através de Abraão. Nós vamos ver que, mesmo São Paulo, falando aqui aos Gálatas 3, o versículo 8, você vai ver que Paulo disse: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, previsto, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, que é exatamente a promessa que ele fez em Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Através da presciência de Deus, ele já tinha visto isto. Ele já tinha visto até o fim. Nós vamos observar, você vai ver exatamente Deus já querendo mostrar o seu tríplice propósito, o seu mistério secreto. Ele já mostrou isso lá atrás, para trazer exatamente a edificação disto em profundidade. Abraão, ele estava refletindo Cristo através da fé. Isaac estava refletindo Cristo através do amor. Jacó estava refletindo Cristo através da graça. José estava refletindo Cristo através da perfeição. Nós vamos ver que essas quatro esquinas, essas quatro pedras, esse fundamento patriarcal, Deus já estava colocando ali para trazer-se exatamente sobre ele uma infraestrutura, para poder edificar o seu templo. Ele não poderia fazer se não tivesse esse fundamento. Nós vamos observar que esse aí foi um fundamento feito por Deus. Esse fundamento não era outra coisa a não ser Cristo. Essa rocha pela qual ele edificaria o seu edifício. E nós vamos ver que eles, além de ser profetas e patriarcas, através dele veio os profetas. Os profetas trouxeram o quê? Trouxeram a palavra. Os profetas falaram a palavra. Os profetas trouxeram aquela luz
a palavra? A palavra é a que edificou o edifício, o templo. Você vai ver que as Escrituras mostram aos Efésios capítulo 2, que a igreja do Deus vivo, ela está edificada sobre o fundamento, essa base dos apóstolos, dos profetas. Hoje, nós olhamos um templo, olhamos um edifício, olhamos um prédio, bonito, belo, lindo, aquelas vidraças. Você diz, que prédio lindo, que prédio bonito. Fica admirado por ver os seus pilares, ver aquelas coisas monstruosas. Mas o que sustenta a beleza daquele prédio? O que sustenta aquela estrutura? Está escondido. Você não pode ver. Se não fosse aquilo, não existia aquele prédio. Não existia aquele edifício. Que é exatamente o fundamento. A base. O alicerce. E ali tem aquelas colunas. Aquelas colunas, ela desce até um pouquinho mais baixo do que os alicerces. Ela vai até mais uma profundidade. E ali então ela é formada com uma sapata, uma base muito bem feita. Passa pelo aquele alicerce e sobe. E afirma aquele edifício. Vocês vejam. E quando aquele alicerce é bem preparado, bem feito, com a estratégia bem estabelecida, pode vir as tempestades. Pode vir os grandes terremotos, os tremores. Pode vir a chuva. Pode correr os rios. Pode vir os ventos. Pode combater aquele prédio. Ele não cai. Por quê? Porque ele está edificado sobre aquela base, aquele fundamento, aquela rocha. Não é isso que disse o nosso Senhor? Aplica isto, irmãos, para nós. Qual é o nosso fundamento? Qual é a base? É por isso que você vê um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus. A sua fé nunca é frustrada. Nunca é removido do seu lugar. Você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse estas palavras em São Mateus capítulo 7, o versículo 24 e o 25. Ele disse, aquele que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhar-o-ei como um homem prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, correu rios, veio os ventos, combateu aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso não fala simplesmente de algo natural. Isso fala de indivíduo.
Isso fala de personagem. Isso fala de pessoas. Isso fala de você. Isso fala de cada um de nós. Aonde é que estamos estabelecidos? Aonde é que estamos edificados? É nas palavras dos profetas que ele trouxe para nós. É a mensagem que eles trouxeram para nós. Que nos edificou sobre essa rocha. Essa rocha não é Abraão. Essa rocha não é Jacó. Não é Isaac, não é José. Essa rocha é Cristo. É a palavra de Deus. Nunca devemos colocar o olho nos homens. Nunca colocaremos a nossa fé em homem. Nunca baseamos o nosso cristianismo em pessoas. Nós temos que ser espirituais. Nós temos que basear a nossa fé em Cristo. Agora é claro, esses homens ungidos de Deus trouxeram a palavra de Deus. Os profetas trouxeram a palavra de Deus. Você vai ver que de Abraão até o Senhor Jesus Cristo, isso teve um curso de 2000 anos. Para que Deus pudesse, então, cumprir o seu tríplice propósito, seu mistério secreto. O mistério secreto do seu tríplice propósito eterno, que estava em Deus antes da fundação do mundo. Você entendeu? Antes da fundação do mundo. Por isso que eu digo que esta escritura aqui do Oriente, relâmpago saindo do Oriente para o Ocidente, foi um encontro que teve do Oriente com o Ocidente. E esse encontro trouxe esse mistério revelado para a igreja. Isto é a verdade. Nós podemos ver isto, que quando Deus manifestou esse tríplice propósito, desse mistério secreto, ele veio exatamente da descendência de Abraão. Por isso que ele fala aqui, aos Gálatas ainda, no capítulo 3, o verso 16 e o 17, ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Ele não diz e as suas posteridades, falando de muitas, mas ele disse de uma só, a sua posteridade, Cristo. Você entendeu agora? Sua posteridade, Cristo. E ele continua dizendo assim: mas digo isto, que tendo sido testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Você acha que Deus já não sabia disto? Claro que ele sabia. Através da sua presciência ele sabia. E esse tríplice propósito de Deus que estava nele desde antes da fundação do mundo, ele desejaria manifestar a sua igreja, os seus filhos, aos homens. Mas ele era Deus, ele é o eterno,
Ele é o grande Jeová Deus. Ele não poderia fazer isto ao mundo. Não poderia. Por isso é que ele tomou os lábios do profeta Isaías e profetizou: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que é traduzido Deus conosco. De repente, Deus vem descendo, até mesmo fazer-se homem. Fez-se carne, habitou entre nós. O que era isto? Era os céus e a terra se ajuntando. Era Deus e o homem se unindo e sendo um. Ali estava o primeiro mistério sendo revelado, sendo manifestado. Deus em Cristo, Deus se fazendo homem. Ele não era um homem comum. Jesus não era um homem comum. Ele era um Deus homem, um homem Deus. Foi por isso que ele foi mal entendido pelas pessoas. Eles não puderam entender ele. Quando ele disse que era o Filho de Deus. Quando ele disse que ele era o próprio Filho de Deus que veio ao mundo. Quando ele disse que o Filho não podia fazer nada sem que primeiro o Pai o mostrasse, aquilo para eles foram demais. Ele está se fazendo deuses. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse lá para eles: não está escrito na vossa lei que vós sois deuses? Eu vos disse, vós sois deuses. E por que eu digo que ele santificou o seu Filho e enviou ao mundo, vós diz blasfêmia? Vejam, eles não entenderam, mas ali estava o primeiro mistério, cumprindo ali, Deus em Cristo. Ele era simplesmente tudo que era Deus, estava nele. Ele era o Jeová Jireh. Ele era o Deus proverá. Ele era o eu sou. Ele era o lírio dos vales, a rosa de Saron, o escolhido entre 10 de milhares, o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Eles não poderiam ver. E era Deus revelando-se o seu tríplice propósito, o seu mistério escondido, desde antes da fundação do mundo, diante deles. Ei, irmãos, hoje nós devemos agradecer a Deus. Nós devemos. E eu só sei uma maneira de agradecermos a Deus. A forma que você agradece a Deus é você viver a vida que Cristo ensinou você a viver. É seguir os seus passos. Disse a irmã Brana: como eu farei para poder, irmã Brana, amar a Deus? Ele disse: orando e lendo. Orando e lendo a mensagem, a Bíblia. Veja, irmãos. Ele disse: assim você ama a Deus. E quando nós o fazemos isto, nós seremos amados e amamos uns aos outros. A forma que você ama a Deus é amar o seu irmão, é amar a sua irmã. Não é verdade?
Ali estava ele manifestando isto. Para quê? Ele queria não só outra coisa a não ser habitar em mim, em você. Por isso ele desceu ali naquele homem chamado Senhor Jesus Cristo. Jesus veio consciente, ele já veio com determinação. Ele sabia que ele veio, foi para tomar a minha, a sua, as nossas transgressões, as nossas tentações, pagar um preço pelos nossos pecados, tomar sobre si as nossas falhas, as nossas fraquezas. Tomar o meu lugar, tomar o seu lugar, pagar um preço por aquilo que você não poderia pagar. Ele tinha que vir e se tornar o meu irmão, o seu irmão. Ele é o nosso irmão mais velho, que pagou a nossa conta. Por isso ele disse: eu não me envergonho de chamar-vos de irmãos. Irmãos! Você tem vergonha de identificar-se com o seu irmão, com a sua irmã, com as pessoas? Ele é meu irmão, ela é minha irmã. Você tem vergonha de falar isso? Não. 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 Um cristão não tem vergonha. De jeito nenhum. Eu fui abordado pelo policial, pelo federal, na estrada. Ele me parou, mandou eu descer, me chamou e disse: quem são essas mulheres que estão com o senhor aí? Eu disse: uma é minha esposa e duas são minhas irmãs. São minhas irmãs. É uma responsabilidade que você tem. Você tem que identificar-se mesmo. Você tem que estar identificado inteiramente com a natureza dele, inteiramente com o sangue dele, inteiramente com a palavra, com o Espírito Santo na sua vida. Quando ele tomou o nosso lugar, irmão, ele pagou um preço por nossa redenção. Ele nos redimiu. Morreu por cada um de nós, passou a sua própria vida no Calvário. Ressurgiu naquela manhã de ressurreição. Ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele apareceu os seus irmãos. Você sabia disso? São João 19, 21, 19. Quando as Marias foram de manhãzinha lá no seu sepulcro, e ela disse: ele não está aqui mais. Começou a chorar. Ele disse: Maria. Ela ouviu a sua voz por trás dele. Quando olhou, era ele. Disse: Rabi, mestre. Ele disse: não me detenhas. Você sabe o que ele falou? Vai aos vossos irmãos e os meus irmãos, porque eu vou ao vosso pai e o meu pai. Diga para eles me esperar lá, que eu vou encontrar com eles lá. Papai Deus, quem ama o mundo e as coisas do mundo, nem mesmo o amor de Deus está nele. Nem mesmo o amor de Deus está nele. Quem ama o mundo e a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ele diz: essas coisas são do mundo. Ele disse: o mundo passa com suas concupiscências, mas ele diz: mas aquele que faz a vontade da palavra, ele diz, ele permanece para sempre. Então, quando ele disse para eles: vai, fique lá, me espere lá, mas há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Esperem lá. Ele subiu assuntos aos céus, foi embora.
voltou e pousou para viver na igreja. O segundo mistério tríplice de Deus. Agora é Cristo na sua igreja. Deus em você, Deus em nós. Você viu aí? É isso que ele queria. Deus em nós. E o terceiro mistério, o que é? A igreja no reino restaurado. O Éden restaurado de volta. A manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. A adoção plena. A igreja ser conhecida. Deus ser conhecido através dos seus filhos. Agora, irmã Brana fala nessa mensagem aqui. Há um homem aqui que pode acender a luz. Veja o que ele disse. Parágrafo 172. Ele disse: o sol tem viajado como o filho. Vejam bem. O filho como o sol. Como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim tem sido o sol como o filho. E o filho como o sol. Viajados juntos. A igreja tem percorrido a mesma coisa. Vejam. Desde as 7 eras da igreja. E assim por diante. Se tivesse tempo, nós entraríamos nisto. Mas vejam bem, irmãos. Tem percorrido a mesma coisa através das 7 eras. A igreja. A noiva. Essa mesma voz que apareceu para Abraão, apareceu para os patriarcas, apareceu para os profetas, fez-se carne, habitou-se um homem chamado Jesus. Agora tem vindo para nós, encontrando o Oriente com o Ocidente. Você viu aí? O leste com o oeste. Vamos prosseguir aqui, ele dizendo: a civilização tem avançado bem para o Ocidente, e a igreja tem avançado bem para o Ocidente. E agora, se formos mais adiante do que nós estamos agora, nós voltamos ao Oriente novamente. Você viu aí? Como foi que o Oriente se encontrou com o Ocidente? É a palavra, é Cristo. A vida que estava em Cristo, ela refletiu em Abraão, refletiu em Isaac, refletiu em Jacó, refletiu em José, refletiu nos profetas. Os profetas falaram a palavra. Os profetas, eles refletiam essa luz da palavra. Mas quando Deus foi feito carne, então Jesus não falou a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a luz. E agora ele encontrou com o Ocidente, a noiva. A noiva está refletindo o que os patriarcas refletiu, o que os profetas refletiu, o que os apóstolos refletiu. Agora é hora da noiva refletir. Esse encontro espiritual, esse encontro sobrenatural. Agora não venha grupos, não venha uma organização,
não vem a um sistema de um homem, não vem num credo, num dogma. Isso vem individualmente, a palavra do Senhor para cada um. Correto? Para cada um. Você sai da costa oeste, você volta para a China, Japão, volta ali de novo. 7.000 milhas. De um lado ao outro, você volta para o Oriente, de novo. E então o Oriente e o Ocidente se têm encontrado. Isso é tudo. Nós estamos no fim. Não resta nada. Ei, irmãos, você observou aqui Malaquias 4 em plena operação? A coisa inteira, o Oriente com o Ocidente, o Oeste com o Leste. Esse encontro peculiar de cada filho. Vamos ser fortes, vamos ser firmes. Estamos ainda vivendo em um corpo débil, falho, fracassado. Mas tem uma coisa, você não é esse corpo de fora. Você não é esse homem humano, você é esse homem de dentro, o espiritual, esse homem que nasceu de novo, tem a natureza de Cristo, tem a vida de Cristo, tem o Espírito Santo em você. Para poder lhe fazer forte, ouça isto, parágrafo 176, a luz de outras eras somente refletiu essa luz. Essa luz. Eles estavam mostrando para esse tempo. O sol hoje somente reflete, é o reflexo do sol, que estará neste julho ou agosto, se Deus para a ceifa. E o filho de luterano, Martim Lutero, Wesley, Sankey, Finney, Ken Knox, Calvino, Moody, todos outros, esses grandes homens ali no passado, que tiveram essas luzes, John Smith da Igreja Batista, Alexandre Campbell, a Igreja Campbellita, e os assim chamados discípulos de Cristo, a igreja cristã e quaisquer nomes mais que encontramos para eles. Todos estes homens ali atrás, em suas eras, estavam somente refletindo o que ela será aqui no fim. Você viu aí? É por isso que eu digo que Abraão, ele estava refletindo o que ia ser no fim. Cada homem desse, eu não estou falando da organização, eu estou falando desses homens ungidos que Deus levantou em sua respectiva era, que trouxe uma mensagem para a sua era, para o seu dia, para aquela igreja daquele momento. Esses homens, eles estavam refletindo o que ia acontecer agora no fim, que é o que está em nós hoje, em nossas vidas hoje. Então ele disse, aqui os filhos imediatamente, depois desses fundadores, e que eles fazem, eles não ficaram no talo. Os filhos, eles não ficaram no talo, eles não ficaram no seu sistema organizacional, eles não ficaram na sua religião, eles não ficaram em suas denominações. Eles caminharam, eles seguiram em frente, porque os que ficaram, morreram. Ele disse, eles se afastaram dela e se converteram numa coisinha de casca. E aqui fora, o quê? Você aparta-se da verdadeira fonte de vida. Você não tem vida. Tire uma casca da coisa e plante aqui fora na terra. Ela repousará e apodrecerá. E assim está você, tentando comer maná apodrecido daqueles dias passados. Todos esses que ficaram lá, eles perecerão. Mas aqueles que prosseguiram, irmãos, aqueles que prosseguiram, seguindo a luz,
como a luz veio para eles, aqueles que prosseguiram seguindo a coluna de fogo, seguindo aquela nuvem, eles nunca ficaram no escuro, eles nunca ficaram enfadigados, eles nunca ficaram cansados, eles tinham um refrigério, eles tinham uma rocha para poder verter água para eles. O Mombrana diz que aquela rocha fluía livremente. Ele disse, ela nunca se afastou do Israel. Ele disse, Deus nunca se afastou deles, eles que se afastaram dele. Mas a rocha permaneceu no meio deles. É desse jeitinho. Não é você que se afasta, não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Mas se você ficar certinho com a palavra e assegurar nela entre a vida e a morte, não ter a sua vida valiosa para si mesmo, mas devotar ela toda a Deus, Deus te sustentará. Ele te sustentará com pão fino, com maná. Ele te sustentará com alimento da palavra. Correto? Contagem regressiva. Veja bem essas pessoas que permaneceram com a palavra. Parágrafo 95. Mombrana disse, certa vez alguém veio morrer pelo resto de nós. Quem era? Jesus. Jesus. E Deus o levantou no terceiro dia, e 500 homens lá de pé o viram ser tomado nas nuvens. 500 com uma voz dizendo, eu voltarei outra vez. Eu voltarei outra vez. Ele não disse isso. Eu não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais. Quem? Os incrédulos. Mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Os cristãos. Porque eu estarei convosco fazendo o quê? Limpando, tirando as imundícias do mundo, tirando as coisas religiosas, denominacionais, fazendo uma limpeza. Eu estarei convosco e em vós, habitando em cada um de nós. Ele disse, o anjo voltou e disse, este mesmo Jesus, olha, este mesmo Jesus que foi tomado, o astronauta, mostre, olha, o astronauta, mostre, voltará outra vez da mesma maneira, no mesmo tipo de tabernáculo que ele é, um corpo imortal. Aleluia! Esperem lá. Eu estava meditando, eu preguei aqui, eu administrando o batismo domingo aqui. Eu estava meditando, depois eu cheguei lá em casa e estava pensando, meditando, busquei na mensagem do Mombrana, e eu estava vendo, perguntar, irmão Brana, todos aqueles que são nascidos de novo irão no rapto? O irmão Brana disse, não. Não. Ele disse, todos aqueles que são nascidos de novo irão no rapto? Ele disse, não. Só vão no rapto, ele disse, aqueles que são batizados no corpo de Cristo com o Espírito Santo. Eu fiquei preocupado. Por isso eu digo, é um dever de todos nós receber o Espírito Santo. Porque o batismo, o novo nascimento, não é o batismo do Espírito Santo. O novo nascimento é o novo nascimento. O batismo do Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo.
Você sabe que quando o batismo do Espírito Santo vier sobre você, ele não vai fazer você nascer de novo. Você já nasceu de novo. Ele já fez você nascer de novo. Você simplesmente vai ser batizado com o Espírito Santo. No corpo de Cristo. Como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois fomos batizados pelo Espírito Santo, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido do mesmo Espírito Santo. E, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o verso 27, ele disse estas palavras: vós sois o corpo de Cristo e seus membros particulares. Veja, irmãos. E eu fiquei assim, meu Deus, nem todos que são nascidos de novo subirão no rapto, só mesmo aqueles que são batizados com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Porque na verdade o novo nascimento irrompe 3 coisas em você: é a água, sangue e a vida. A água é a justificação, o sangue é a santificação, e a vida é a natureza do Cordeiro, que é deliberada do sangue para entrar em você. Você nasceu de novo. Mas o Espírito Santo é um poder. O Espírito Santo é poder. São Lucas 24, 49. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí então você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa que está no corpo de Cristo. Entende? Ele disse: nós teremos um corpo como seu próprio glorioso corpo. É para isso que é dado o Espírito Santo, para transformar-nos. Ele é um poder de transformação desses velhos corpos mortais, dilacerados, maltratados, pervertidos, enfermos, para termos um corpo semelhante ao seu corpo físico glorioso. É para isso que é dado o Espírito Santo. Veja, pois nós o veremos como ele é. Oh, aleluia! Ele quebrou todas as barreiras do som, todas as barreiras de raciocínio, toda a barreira de raciocínio. E foi além do raciocínio, foi além de tudo mais. Você sabe que ele rompeu. Olha, irmãos, quando nós entramos nesse lugar, você não dá mais, olha, não me importa quem quer que seja para você. Ele pode até falar a verdade a seu respeito, que você fez isso, que você fez aquilo, que você fez aquilo outro, você praticou isso, você praticou aquilo. Você sabe o que você diz para ele? E o que mais? O que mais? Ele disse: é só. Você disse: só que tem uma coisa: o sangue de Jesus Cristo me limpa e me santifica de todo o pecado. Mate, Satanás. Você diz: é verdade, mas o sangue me limpa e me santifica de todo o pecado. Isso te põe de pé na presença dele. Você entra de véu adentro. Ninguém entra de véu adentro sem o Espírito Santo. Quem te coloca ali dentro é o Espírito Santo. Ninguém faz você entrar. Ninguém faz você entrar. Papai não faz, a mamãe não faz, a igreja não faz, o pastor não faz.
Ninguém faz. E também você não entra por si próprio. Você não entra por si mesmo ali. Você só entra ali se você for chamado e convidado por Deus. É Ele que te chama, é Ele que te convida. Ele entra em você e te põe lá dentro. Quando você entra ali, um véu de 40 pés cai por trás de você. Você está na presença da Shekinah. Você está na presença do Todo-Poderoso. Você sabe, quando você entra ali, acabou tudo. Você entrou e está na prova de ruído. Todos os sons desse mundo ficou para trás. Tudo acabou. O mundo acabou para você. Tudo morreu para você. Isso não te incomoda mais. O vizinho não te incomoda, o irmão não te incomoda, a irmã não te incomoda, o parente não te incomoda, ninguém! Você está ali dentro, guardadinho, dentro desse lugar. Esse lugar chama-se o lugar secreto, chama-se o lugar santo dos santos. Quando o irmão Brando diz assim, parece que você não tem nem vergonha quando você entra ali. Quando você está ali dentro, parece que você se torna até sem vergonha. As pessoas falam para você, você dá risada para ela do mesmo jeitinho. Ela te xinga, você está dando risada para ela. Você não está nem aí preocupado com nada. Você nem se preocupa. Eles estão falando mal de você, você está chamando ele de amigo, companheiro. É o lugar que você está. É o lugar. Quando você está ali, irmão, a coisa tudo é diferente. Aí algo está acontecendo. Há algo grande acontecendo na sua vida. Correto? Eu estava pensando, ali você está com todo o poder nas suas mãos. Todo o poder nas mãos de sua fé. As mãos da fé, no punho da fé. Não para poder matar, não para poder destruir, não para poder difamar, não para vingar. Ali não existe isso em você. Quando você está ali, o amor está ali. É como aquele casalzinho diante do irmão Branda. Quando Deus disse, há uma trama contra ti. E ali quando ele viu aquele casal desenrolando aquela cena de amor bem na frente do primeiro banco, Deus disse, é isso daí. O que você vai fazer com isso? Está nas tuas mãos. O que você vai fazer com eles? Você sabe o que ele falou? Ele diz assim, eu vos perdoo. Eu vos perdoo. Quando ele disse, eu vos perdoo, dizer que caiu um silêncio tão grande na audiência. E aquela brisa tão tremenda. E a unção caiu sobre o povo, e aquele casalzinho caiu ali, prostrado, clamando por misericórdia. É desse jeito, irmãos, que nós devemos ser. Correto? Você tem tudo. E nós estamos voltando para isto. Vamos encerrar com isso daqui, voltando à mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Deixa eu tomar esses dois parágrafos aqui que o irmão Brana mostra. É o 221. E o 200, o único parágrafo, é o 221, né? É o 221. Ele diz bem assim, ó. Ele disse bem assim, quando Jesus estava aqui, ele tomou os 5 pães original de cevada e começou a partir os pães. Vejam bem. E dos originais, ele fez pão. 5 pães, né? Isto alimentou 5.000. Vejam bem. É isso mesmo? Amém? Amém. E então, ele disse, e ele conseguiu um peixe. Passai-me o peixe, ele falou. Passai-me o peixe. Era um peixe, para começar. E ele tirou desse peixe um outro peixe. E um outro peixe. E um outro peixe.
e alimentou 5.000. Vejam, irmãos. É isso mesmo? Amém? Agora, e hoje? E hoje? Eu digo que o Mombrana, o que Deus fez através do Mombrana, é o que Ele vai fazer através da sua noiva. É o que Ele vai fazer através dela. Nós estamos caminhando para aquele Éden, o Éden restaurado. A manifestação dos filhos de Deus. A Deus ser conhecido na sua igreja. Mombrana diz assim: porém, nos últimos dias, que é hoje, ele não teve nada. Aleluia. Ele não teve nada. Jesus. Você crê que era Jesus através do Mombrana? Amém. O Mombrana foi, mas Jesus ficou. Ele está aqui novamente conosco, não é verdade? Ele não teve nada. Ele apenas falou e disse: dize que está ali. Dize que está ali. E estava ali. Vejam. Sem nada naquilo. Ele nem mesmo tinha um esquilo. Não havia nenhum ali. E ele apenas disse: haja e ouve. Vê. Aleluia. Ó, sua palavra é infalível. Ela tem de se cumprir. Olha, irmãos, isso nos dá uma tremenda responsabilidade a respeito de ser cristãos. Não precisamos muito do Espírito Santo em nossas vidas, não. Bastamos só o que nós temos. Você tem o penhor disso na sua vida. O penhor significa que o resto está vindo. Essa medida pequena que você possui do Espírito Santo em você, está mostrando que o resto está vindo. O poder da palavra falada está vindo. Esse poder dos céus, todos os poderes dos céus e os poderes da terra está em você. O que nós devemos é cultivar, é alimentar, é amar isto, é abraçar isto. Assim, amai-vos uns aos outros, e o mundo conhecereis que vós sois os meus discípulos. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 201. De Deus muito firme. De Deus muito. Minha voz está rouca. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o sol desce cessar, os de Deus falharão. De Deus muito firme são as promessas, falharão.
descansa em paz quando és tentado. Estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas irás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que no céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente que é o corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia, amém. Elas não falham. Deus não falha. As suas promessas, elas são infalíveis. E principalmente isto, Ele prometeu que nos levará. E Ele levará mesmo. Então o que nós temos que fazer é estar em prontidão para aquele momento, não é verdade? Aquele momento. Senhor Deus, que cada palavra sua para nós seja para nós vida, vigor, força, ânimo, entusiasmo. Seja para nós, Senhor, a revelação dada pelo Espírito Santo, para podermos, ó Pai Santo, crescer neste edifício de Deus, neste fundamento dos profetas, dos apóstolos, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Que podemos, ó Pai Santo, simplesmente se apoderar, pensar, meditar nessas tremendas e valiosas promessas. No nome do Senhor Jesus Cristo, deixa-nos olhar somente para Ti. Não olhar para a afronta, não olhar para a crítica, não olhar para a difamação,
para ridicularização, para zombaria, para nada disto, Senhor. Que podemos ignorar estas coisas e olhar somente para Cristo e saber que o Senhor é a nossa força, é a porção da nossa alma, é tudo o que nós precisamos. Pai Santo, enquanto estamos aqui neste mundo, confinado dentro desse corpo, precisamos de Ti, necessitamos do Senhor. Senhor, guarda-nos, protege-nos, livra-nos, para que possamos continuar firmes. Guia os nossos passos na Tua vereda de justiça, Senhor. Livra-nos de tudo o que é mal. Despede-nos em paz, guarda e nos protege, leva para os nossos aposentos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Amém, Deus abençoe. Abençoe o outro nome do Senhor Jesus Cristo e estamos despedidos. Amém, Deus abençoe. Num caminho tão cheio de espinhos, ele é uma luz, por isso não estou sozinho. Ventos e tempestades, a todos vou vencendo, porque neste caminho a luz vai se movendo. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas, espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, e vai levar em breve um povo escolhido, para viver com Ele eternamente. Pensando nisso tudo, eu consigo vencer, deixando para os lados todo o meu querer, olhando para cima, onde está o Senhor, eu obtenho forças no meu ajudador. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas, espera nele, Ele é suficiente.